Vamos que vamos! Comunidade Católica Cairós! Um abraço pra Pernambuco, é isso aí. É o forró do bom. Vamos lá, Pada Júnior. Vamos embora, Jajão. Vamos embora, Diegão. Segura. Forró do bom, recheado de amor. Forró do bom é no Rincão, meu senhor. Forró do bom, recheado de amor. Forró do bom é no Rincão, meu senhor. Forró do bom pra quem sabe dar valor. Recheado de amor é no Rincão, meu senhor. Forró do bom pra quem sabe dar valor. Recheado de amor é no Rincão do meu senhor. Vem cá, irmão, se aproxime pra dançar. Pega a alegria e joga a tristeza pra lá. Vem cá, irmão, se aproxime pra dançar. Pega a alegria e deixa a tristeza pra lá. Esse lugar foi feito pra você, Canês, Forrozão, meu Pada Júnior. Até o dia amanhecer. Forró do bom. O que, que a isso comunidade católica Cairós faz? Seja bem-vindo, em primeiro lugar, meu amigo. Ô, meu que amigo alegria, dele. rapaz. Aquilo é lindo demais, lá em Taquaritinga Isso. do Norte. Você indo pra Caruaru, pega a estrada, de repente você olha, o que, que é isso aqui, rapaz? Comunidade Cairós. É a comunidade Cairós. O que, que vocês fazem Maravilha. lá? Não, eu sou um ex-drogado também, passei 22 anos na droga e hoje a gente recupera, Diego, recupera as pessoas que estão na rua, as pessoas que querem se recuperar do vício do álcool e da droga. Começamos só com álcool, mas hoje tem muito drogado e a gente, graças a Deus, temos 70 pessoas lá. E abrimos outra casa agora no litoral, lá em Tamandaré. Né? Quero mandar um abraço para meus filhos que estão lá na escuta. Agora me diz uma coisa, uma das coisas que mais me chamou a atenção é que vocês literalmente procuram voltar a pessoa para o centro de Jesus Cristo, é claro, Jesus é o centro de tudo, mas ao mesmo tempo restaurando a dignidade da pessoa. Sim. Então, se ela trabalha com lixo, por exemplo, então vamos trabalhar com lixo. Vocês trabalham com lixo, é isso? Isso mesmo, o lixo virou luxo. Né? Então, hoje, a gente o sustento da nossa casa com lixo. Né? Hoje Vocês a gente recolhem também, o lixo da cidade toda? da cidade e também das rádios que a gente tem, pede o endereço, a pessoa manda o endereço, né? O pessoal está me ouvindo em casa, e a gente vai buscar no endereço que a pessoa ligou. Então, lá a gente também fala de Jesus, fala da nossa comunidade, e alguma das pessoas que juntam lixo também tem algum parente que está no álcool e na droga, e aí a gente faz para ela, se ele quiser se recuperar, a gente está lá. E detalhe, é 0800, né? A gente se sustenta com o nosso lixo, porque o lixo virou luxo. Agora me diz uma coisa, a gente está falando aqui de preconceito racial, as pessoas que você acolhe na sua casa são pessoas moradores de rua. Claro. Eles, com certeza, você já ouviu muitas e muitas histórias de pessoas que sofreram preconceito morando na rua, preconceito social e preconceito racial também. Claro, Diego. Hoje eu tenho um seu Severino lá que foi encontrado no lixão. Então ele não tem documento, ele não tem casa, não tem família, não tem ninguém. Então as pessoas na rua não quiseram ficar com ele. E chegaram lá na comunidade e nós ficamos. Infelizmente, muitas pessoas não aceitam, a família não aceita, põe no meio da rua. A maioria dos velhinhos que são alcoólatras estão no meio da rua, ninguém quer. Então lá a gente Qual que é a está no meio. mensagem que você tem para as pessoas que estão morando, por exemplo, que vê alguém na rua? O que deve fazer? Deve procurar alguém? Sim, sempre procurar uma casa de recuperação, pessoal da igreja, porque a gente trabalha com aquilo que a gente conhece. Eu trabalho com drogado porque eu conheço o drogado. Então o drogado está dentro da comunidade. E não adianta você trabalhar com drogado, Diego, com qualquer pessoa, e você botar essa pessoa do lado. Eu trabalho com eles no meio da minha família, no meio dos meus filhos, no meio da minha esposa. A gente mora lá, mora 200 pessoas na nossa comunidade. Então o primeiro passo é você ter paciência. Quem ama tem paciência. Então a família, eu presto para você que é familiar de algum drogado, alguma coisa, tenha paciência. Espere, na hora certa Deus vai tocar o coração dele, na hora certa ele vai precisar de ajuda, e aí está a comunidade Cairós e muitas comunidades terapêuticas no Brasil. Procurar Então, ajuda de uma comunidade ajuda também de uma terapêutica, comunidade né? terapêutica. Hoje é o primeiro passo. E lá tem psicólogo, tem pessoas que podem cuidar, podem ajudar. A gente vai na casa conversar com a pessoa. Pelo menos a nossa comunidade faz isso. Muito bem. Está aqui o Jorge, da Comunidade Católica Cairós, está com a camisa Aviva Pernambuco. Depois a gente vai falar sobre o evento. Sejam bem-vindos. Daqui a pouco você canta mais um pouquinho também, Pádua. Beleza. Seguinte, esse tema de hoje é um tema importantíssimo para a gente discutir. Eu abri o programa dizendo, citando Darcy Ribeiro, autor de vários livros, mas um deles famosíssimo, chamado O Povo Brasileiro, onde ele diz que a democracia racial só será possível
quando nós tivermos a democracia social. A democracia racial só será possível se tiver a democracia social. A gente fica discutindo raça, mas na verdade a gente precisa discutir também que papel que a gente tem na sociedade, né? Pobres, ricos, classe média, como é que é isso? Existe escravidão hoje em dia? Você acha que a escravidão acabou? Será que houve realmente a abolição da escravatura? É esse tema que o nosso programa vai jogar agora para você. Pelo menos 29,8 milhões de pessoas vivem como escravas em todo o mundo. Metade delas na Índia, com quase 14 milhões de seres humanos escravizados. A China vem em seguida, com quase 3 milhões. Ainda assim, o lugar onde o problema é proporcionalmente mais grave é a Mauritânia. No país, no norte da África, 4% da população vive em regime de escravidão. A primeira nação latino-americana no ranking é o Haiti, em segundo lugar. Depois aparecem Peru, na posição 65, Suriname, na 68, Equador, logo na sequência, e o Uruguai, no lugar de número 72. Entre os 20 países com a pior posição na lista, 14 são africanos, embora 75% dos escravos vivam na Ásia. Os dados foram publicados no novo Índice Mundial de Escravidão da ONG australiana Walk Free Foundation. A organização classificou como escravas as pessoas controladas pela violência, enganadas, forçadas a trabalhar ou economicamente exploradas sem liberdade para ir embora. Práticas como casamentos forçados, venda de seres humanos e exploração infantil também foram consideradas. Isso acontece no mundo todo, mas também acontece no nosso Brasil, né? Onde a escravidão foi abolida, né? Mas existe muito trabalho escravo. São Paulo, de vez em quando, quebra-se uma casa. Tinha boliviano trabalhando aqui, escravo. Aqui tinha... É mais comum, inclusive, latinos e bolivianos até do que os negros, por exemplo, na cidade de São Paulo. Quais são os dados que vocês têm? O que vocês acham dessa escravidão na atualidade, em todos os países? A escravidão, infelizmente, faz parte da história da humanidade, né? E, na atualidade, existem várias modalidades de escravização, né? São diferentes modelos. O que diferencia esse processo de escravização agora com a escravização negra africana é que essa escravização ela foi pensada e construída ao longo dos 500 anos, né? E o diferencial é que ela atravessa o oceano, é um tráfico transoceânico que distribui a população pelo mundo, a população africana. Atualmente, ela se dá de diferente forma, através da exploração sexual, para trabalho gratuito. É tão doloroso quanto, mas o contingente de pessoas escravizadas no mundo ainda é muito grande. Não só a ONU, mas vários organismos internacionais estão nessa luta junto conosco com relação ao tráfico de pessoas, né, a escravização de homens, mulheres e crianças no mundo. Eu estive na cidade de Pirinópolis, Goiás. Quero mandar, inclusive, um grande abraço para Inhumas, Goiânia, e também Pirinópolis. Eu quero mandar um abraço para vocês. E lá tem uma igreja histórica construída por escravos. E uma das coisas que mais me impressionou, não só lá em Pirinópolis, mas em outras cidades que eu visitei, cidades históricas, é que existia a igreja dos brancos e dos pretos, inclusive até esse termo que se usa, porque quem era negro não podia frequentar a igreja dos brancos e dos senhores feudais. Isso é uma coisa absurda, mas que na nossa história teve isso, não é, padre? Sim. A Catedral de Campinas, por exemplo, ela foi construída sobre um grupo de negros revoltosos. Então, ela foi construída por escravos. A Catedral de Campinas? De Campinas. Aquela parte da frente, onde está a escadaria, ali nós temos soterrados, um grupo de negros que haviam se revoltado contra a escravidão. Então, quando a gente reza lá, ou quando se faz o ritual tão bonito da lavagem das escadas da catedral, a religiosidade nos faz tomar consciência desse processo que ainda continua hoje, de forma, como disse a Cleusa,
sutilizada, vamos dizer assim, né, de variadas maneiras. Mas esse processo de escravização que levou a revoltas, aqui em Campinas nós tínhamos vários quilombos que foram também destruídos, onde hoje tem a nossa Casa de Cultura, a Casa de Cultura Roseira, a Fazenda Roseira, ali era um antigo quilombo, um espaço de resistência da população negra. Inclusive, o Dia da Consciência Negra, falando de quilombo, é uma homenagem a Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares, que foi assassinado em 20 de novembro de 1695. Lutou muito pela abolição da escravatura e essa luta ainda é uma luta de hoje, porque se a gente disser... Agora, é claro, o jornalista, o fotógrafo está aqui, falou que na profissão dele é mais difícil, que o pessoal tem até medo. Mas há uma realidade que em várias profissões ainda existe esse preconceito, não é, JB Antero? Então, uma das principais razões que me levaram para a África foi justamente isso aí. Eu cheguei num ponto, né, que eu já trabalho já com a cultura já desde 96, mais ou menos, que eu faço um trabalho de exposição fotográfica e tal, mas alguma coisa assim sempre ficou dentro de mim. Eu falei, mas caramba, né? Falei, mas será que a escravidão é só isso? Tem mais alguma coisa? Por que é que o negro apanhava tanto? E aí eu comecei a buscar essa resposta. Quando eu descobri por que é que o negro apanhava tanto, né, aí surgiu uma outra pergunta também óbvia, né? Como transformar um homem em escravo? E aí uma coisa veio puxando a outra. Aí o que foi que aconteceu? Aí eu acabei indo parar na Nigéria, porque de todos os escravos que se espalharam para o mundo, 24% deles vieram da Nigéria. Um dado interessantíssimo. Pois é, outros 24% vieram de Angola. E o resto, né, foi assim, quase que insignificante. Então, se você for na Nigéria, mais precisamente em Badagry, então vai ter uma documentação farta lá. Vou mostrar mais algumas fotos aí do JB Antero, dessa viagem que ele fez para a Nigéria, essa documentação fotográfica do nosso querido JB Antero, registros do cotidiano. Tem um nome essa exposição? Negros no Brasil. Essa em específica, né, aí ficou como Mama África. Mama África. E deve vir um livro aí também, que aí contando como foi o processo de escravização, como isso começou, de que forma começou, onde começou, porque também não é tão fácil, né? A coisa não é tão rasa, é muito profunda, é um emaranhado, é uma trama de relações, é uma trama histórica, não é só, é um novelo, né, de questões. JB Antero, a gente vai continuar conversando. A psicóloga Ellen, eu gostaria da sua contribuição para a gente superar o preconceito, dicas para a gente superar o preconceito racial e superar o preconceito social. Primeiro, a gente precisa resgatar a nossa autoestima. Resgate da autoestima. Porque se eu não me amo, ninguém vai me amar, né? Isso também tem a ver com o Evangelho, onde Jesus fala, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu não me amo, eu não consigo amar o próximo. Seja esse próximo negro, pardo, branco, vermelho, né? Qualquer pessoa. Rica, pobre, pessoas como eles lidam com a questão aí da droga, do alcoolismo, do morar na rua. Então eu preciso resgatar a minha autoestima para dar a mão para o outro, para resgatar esse outro também. Eu preciso fazer as pazes com a minha história. Tá? Isso a gente trabalha muito, não só em questão de consultório, mas numa comunidade que eu pertenço também,
que é a Casa de Maria Embaixadora da Paz, que tem como projeto principal a oficina de emoções. Nós temos em Campinas, em vários lugares de Campinas e cidades ao redor, e também lá, no conterrâneo lá, né? Recife, Garanhuns e outros lugares. Eu não, sou daqui de Campinas. Ah, tá. Mas a fundadora da Casa de Maria, Maria Salete, ela é pernambucana, de Recife, Garanhuns, lá para aquele lado lá. Então a gente tem um polo lá, tem um polo, a Casa-Mãe fica em São Paulo, mas a gente tem assim em torno de quase 90 oficinas já espalhadas no Brasil, onde a gente trabalha, né, o resgate do corpo, da mente e do espírito da pessoa. Seja essa pessoa vivendo em condições qualquer, né? E se aceitar Principalmente também, né? resgatando o lado emocional. Então hoje a maior doença do mundo é a doença emocional. A Então, maior doença do mundo é a doença emocional. Emocional. Tem até um estudo da Organização Mundial da Saúde, que eles revisaram esse estudo, né, que até 2020, se não fizermos nada, a segunda causa de morte no mundo seria a depressão, né, perdendo só para a cardiopatia. Isso foi refeito de um estudo até 2010. Então já estamos melhorando, né? Estamos fazendo alguma coisa. Então não adianta eu querer resgatar o outro se primeiro eu não me resgatar, se eu não fizer as pazes com a minha história. Aí eu consigo ir, né, ajudar o outro. E com a minha história e também com a própria raça, né? Eu lembrei aqui, por exemplo, do Michael Jackson, né? Que quis ficar branco de todo jeito. Eu lembrei de uma pessoa que eu não vou falar quem, que é conhecida da minha família. A pessoa é tão branca, e ela quer ser bronzeada, não bronzeia, porque igual eu não tenho melanina, acho que arrancaram toda a melanina da minha pele. Eu vou pro sol, meu amigo. É inveja, eu sei que é um sentimento ruim, mas eu vejo aquela pessoa que é negra, vai lá, fica só um pouquinho, eita, que já vem com bronze, a melanina age. Eu fico vermelho, mas não fico bronzeado. Essa pessoa da minha família, ela passa todo dia maquiagem no corpo todinho, porque ela não aceita que ela é tão branca. Então, mas aí se me permite aí uma... Claro que eu permito, você é o nosso convidado, JB Antero, por favor, fala por favor. Então, é assim, eu acho que as pessoas têm que estar um pouquinho assim mais atentas por vários motivos, né? E só quando a gente faz uma viagem dessa é que a gente tem condição de refletir um pouco mais, tá? Então, primeiro, o que é preto e o que é negro? Fala aí, o que você descobriu? E isso eu descobri já bem antes de eu ir para a África. Eu descobri isso aí, né? Porque é o seguinte, se você pegar, e a gente tem hoje o jornal mais antigo que se tem no Brasil e que era da época da escravidão, é o Estado de São Paulo, o Estadão. Ele ainda é da época. Se você pegar qualquer jornal da época, eu tenho alguns recortes lá, que a hora que sair meu livro vai estar lá, você não vai ver, não vai encontrar em momento nenhum, tá, um preto sendo chamado de negro. Como antigamente também, a gente, quando daqui a uns 10 anos, de repente a pessoa vai olhar afrodescendente também. Então, vai ser uma questão também da nossa língua, né, que vai mudando, é uma mudança histórica e também na gramática e na própria língua portuguesa. É tão complicado, porque assim, primeiro lugar, quando foi que no Brasil que a gente pôde ter um pouco mais de voz? Quando o povo brasileiro, né, conseguiu se livrar um pouco das amarras que a gente tinha? Isso só aconteceu em 84 com as diretas já. Foi de lá para cá é que o povo pôde falar um pouco mais, tal, isso, aquilo. Então, se você vê, são 29 anos. 29 anos é a idade real do Brasil. Então, é assim, como nunca foi ensinado nada pra gente, a gente tem que ir descobrindo meio que na raça, meio que na marra, né? Mas, se você pegar, por exemplo, Minas Gerais, o estado de Minas é o único lugar do mundo onde houve mais miscigenação. Tanto que em Minas Gerais tem a igreja do preto, a igreja do branco e a igreja do pardo.
Porque o pardo não era aceito entre os pretos porque ele não era preto o suficiente. Nem era aceito entre os brancos porque ele não era branco o suficiente. Agora, essa questão de chamar da terminologia é muito interessante. Por exemplo, a minha mãe e o meu padrasto, o tempo inteiro, e em muitos lugares, tem essa questão, o nego. E tem pessoas que, se você falar nego, a pessoa se ofende. Então, vocês que são negros, me ajudem e nos ajudem a entender o que fazer quando a gente encontra um negro, porque posso chegar, ô nega, é carinhoso e de repente a nega pode ser pejorativo. O que fazer? Então, porque se a gente for pensar o seguinte, da seguinte forma, eu quero falar duas coisas que eu acho que é importante. Uma é a questão da autoestima, né? Porque é uma palavra também que a gente tem que refletir sobre ela, né? Porque a pessoa ela é totalmente discriminada, desqualificada da sociedade. Aí você também responsabiliza essa pessoa pelaquela discriminação, a autoestima. Né? Então, essa coisa da autoestima, que passa pelo resgate do conhecimento da sua história, da vida de cada um de nós, no Brasil é bastante complexo, porque no Brasil nós não conhecemos nem a nós mesmos, né? Nós não conhecemos, por exemplo, mal sequer conhecemos a história do branco, que não é a história verdadeira. Nós não conhecemos a história do índio, nós não conhecemos a história dos africanos que aqui chegaram. Não existe uma raça pura, né? O que o então, Hitler queria, olha o que deu. Acho que essa miscigenação, esse laboratório que nós temos, acho que delega a nós, a primeira tarefa para o Brasil é nós conhecermos a nós mesmos. Nós não falamos nem Tupi-Guarani. Então, tem uma autonegação da nossa identidade, do ponto de vista da brasilidade, que é necessário que a gente reflita no século XXI. Eis a questão, Tupi or not Tupi? That's the question. Ficou a questão. Por favor, diretor, vamos jogar mais um VT sobre o que nós temos agora. Mais um VT interessantíssimo. A nossa equipe preparou durante todo esse programa vários VTs sobre escravidão. E nós vamos conversar agora sobre mais um desdobramento desse tema. Se liga aí. A pacata cidade de Easton, no estado de Maryland, pode se tornar um marco na história dos Estados Unidos. Esta história remonta à década de 1770, para realmente entender como isso aconteceu. Durante uma escavação arqueológica, pesquisadores desenterraram provas de que este bairro, conhecido como The Hill, pode ter sido a mais antiga comunidade de afro-americanos livres dos Estados Unidos, em um momento da história em que os negros eram mais escravizados. Somos capazes de dizer completamente que isso é a história americana, e não apenas a história dos afro-americanos, de como esta sociedade integrada foi mantida em todas as suas capacidades. Primeiro, os pesquisadores compararam os registros de terra com moedas, ferramentas e objetos de cerâmica que datam do final do século XVIII. A prova, segundo eles, de que os negros livres e brancos viviam juntos nesta propriedade por volta de 1790. Mas muitos moradores, a maior parte com antepassados que viveram aqui há centenas de anos, não estão surpresos com a descoberta. Keifor tem encontrado muitos artefatos ao longo dos últimos anos e ele mesmo começou a fazer escavações no quintal de casa. Eu trabalho com imóveis históricos e costumo encontrar uma grande quantidade de objetos, como bolas de gude, peças em barro, esqueletos. A descoberta pode servir de reflexão para os americanos na semana em que se comemoram os 50 anos da Marcha de Washington, quando Martin Luther King fez o lendário discurso Eu Tenho um Sonho. Ao comemorarmos estes diferentes marcos em nossa história, como os 50 anos da Marcha, podemos sempre voltar a um lugar como este, o mais antigo da América, que pode dialogar com todas as diferentes épocas da nossa história. Green lembra que as pesquisas vão continuar por muitos anos em Easton, porque há muito trabalho pela frente, não só pelo passado, mas principalmente pelo futuro. Muito bem, estamos aqui, rapaz, está fervendo os bastidores aqui. O JB Antero, ele veio, ele não só fotografa, ele questiona, é tupi ou não tupi? Fala, JB Antero. Você ouviu ali sobre Martin Luther King? Ouvi. Você também tem um sonho? Tenho. Você tem um sonho também? Qual é o seu sonho? O meu sonho é libertar o povo da África.
Porque, assim, apesar dos pesares, a África ainda não é nada daquilo que a gente vê na mídia. A África é um país rico, é um país milionário. O que tem é desigualdade, é isso? O povo da África é que é um povo pobre. Mesmo assim, e olha que a Nigéria está entre os países mais pobres da África, né? A cidade que eu fiquei tem 18 milhões de habitantes. Eu não vi ninguém pedindo esmola na rua. Eu não vi ninguém mutilado na rua. Eu não vi criança sozinha na rua. A faixa de salário mínimo lá é $50. O carro básico que todo mundo lá tem é o Corolla. Sabe? Então, eu cheguei lá e falei, mas caramba. E eu posso falar, porque assim... A gente vê recorte da realidade, né? Eu fiquei lá num bairro bem periférico. Periferia mesmo. Periferia. Acredito que poucas pessoas teriam coragem de ficar no lugar que eu fiquei. Acredito eu, né? Então é assim, quando eu cheguei lá, porque são 30 horas de viagem, né? Eu cheguei lá já de madrugada, tinha 5 carros na garagem. O primeiro carro que tinha lá era um Corolla. Quando eu levantei no dia seguinte, que eu vi tudo aquilo, falei, nossa, eu vou ter que repensar o que eu vim fazer na África. E nisso o jornalismo me ajudou, porque senão eu não teria conseguido fazer o trabalho que eu fiz. Mas, enfim, né? E uma outra coisa legal é que toda a história sobre africanos que foram exportados para a escravidão, você vai encontrar lá, porque lá está documentado. Lá tem documento. Então lá é assim, oficialmente, que você encontra em registros lá, quantos escravos vieram da África, da Nigéria, para o Brasil? Foram 500 mil. Esses 500 mil, eles vieram direto para Salvador. Tanto que Badagry e Salvador, né, o laço deles eram tão fortes, e ainda que elas são tidas como cidades irmãs. Cidade o quê? Irmãs. Falando só para fazer um parêntese, falando o que ele está falando de cidades irmãs, nós temos aqui no Brasil, por exemplo, muitas dioceses irmãs que literalmente fazem um intercâmbio missionário. Então, missionários da África, africanos vêm aqui fazer evangelização no Brasil e também brasileiros vão fazer também missão em dioceses irmãs. Não é isso, padre? Tem uma experiência muito bonita. Do lado de cá, de brasileiros que vão para a Nigéria, para Angola, para Moçambique ajudar, sobretudo religiosas. Aqui em Campinas tem Congregação das Missionárias de Jesus Crucificado, que enviou durante muito tempo muitas irmãs que foram trabalhar, ajudar na saúde, na educação, lá no continente africano. E está havendo um movimento contrário agora, muito interessante também, que alguns grupos enviam mulheres e homens religiosos que vêm para cá. Alguns vêm estudar na Unicamp, na PUC, e acabam trabalhando aqui, colaborando aqui com o crescimento também da nossa população. Acho que essa fraternidade, essa ponte que existe entre Salvador e Badagry, entre Brasil e o continente africano, é uma experiência muito interessante. A gente segue conversando aqui sobre o tema consciência negra e nós vamos passar para você algo muito importante. Se você tem um sonho, assim como Martin Luther King, se você tem um sonho, assim como Nelson Mandela, que disse que nem as grades de uma prisão vão conseguir destruir os nossos sonhos, vamos lutar pelo nosso sonho, mas sonho não dá para também ficar muito aéreo, a gente precisa sonhar, mas precisa também lutar, precisa reivindicar, e é sobre isso que a gente está falando aqui no programa de hoje, sobre consciência negra. A gente vai para o intervalo e volta já!